Fala galera, você que está nos assistindo no YouTube, no Spotify, nos ouvindo aí nas plataformas digitais. Hoje nós estamos voltando com tudo, o nosso podcast lucrativo, eu e meu amigo Vando Ladeira. Hoje nós vamos falar aí sobre como se tornar um empresário ou um empreendedor de verdade. Fala aí, Vando. Fala galera, é um prazer estar de volta, é uma alegria depois, e principalmente agora, né, Azaf, que o Adam tá aí, um herdeiro, agora que o Azaf vai precisar trabalhar mais ainda, porque tem mais uma boca para poder sustentar. Nós vamos falar hoje sobre empresário de verdade, como se tornar um empresário de verdade, né, Azaf? Perfeito. A gente sabe que o brasileiro é um povo empreendedor, mas infelizmente ainda falta um pouco de conhecimento para se tornar de fato alguém que vai ter sucesso no mundo dos negócios. Primeiro, gente, só justificando um pouquinho a nossa ausência nesses últimos 3 meses, mais ou menos, né? Como o Vando falou, eu estava aí ainda acompanhando a minha esposa na gestação do nosso filho. Graças a Deus ele nasceu dia 3 de novembro, agora, ainda nesse mês, no começo desse mês, mas deu tudo certo, todos os exames, os testes, tá perfeito, tá mamando no peito, tá tranquilo. Então, já comecei a voltar às nossas prioridades aqui no trabalho digital, porque, meu amigo, trabalho digital, até hoje, Wando, é o único que eu conheço até agora que pode me dar liberdade geográfica, liberdade financeira, e eu posso trabalhar de onde eu quiser, eu posso viajar e continuar ganhando dinheiro. Então, trabalho digital, hoje, já começando aí dentro da nossa questão de como se tornar um empresário de verdade, o trabalho digital é uma das formas de ser um empresário de verdade, né, Wando? Claro. Com certeza, e o que é menos oneroso, as pessoas conseguem começar um negócio com menos dinheiro do que um mercado tradicional proporciona. Então, o digital é uma oportunidade para muitas pessoas começarem a desenvolver um negócio e, quem sabe, né, ter muito sucesso. Verdade. Então, os negócios digitais, o custo é muito baixo, você investe pouco dinheiro, tem que trabalhar, não tem jeito, você não é esse negócio, ficar em casa só mexendo no celular, no Instagram. Não, não é assim, é um trabalho. E a gente vai até fazer uma pergunta aqui bem polêmica pro Vando, para começar o nosso podcast no tema. Vando, um empresário, um microempreendedor individual, é trabalho ou não é trabalho? Vamos lá, nós precisamos responder essa pergunta aí, porque esses últimos dias a gente ouviu alguém falar que microempreendedor individual não era trabalho, e só quem acorda 5 horas da manhã, sei que tem no Brasil 14 milhões de microempreendedor individual, essa galera rala pra caramba, acorda às vezes 5 horas da manhã, às vezes trabalha mais do que uma pessoa de carteira assinada, não menosprezando quem tem carteira assinada, mas às vezes trabalha mais e é de fato quem sustenta esse país. Só para ter noção, Azaf, as microempresas hoje no Brasil, elas representam cerca de 27% do PIB brasileiro e empregam cerca de 62% das pessoas no Brasil. Ou seja, não são as grandes empresas que fazem o país girar, a economia girar. Quem faz a economia girar é o cara lá que vende a fruta dele lá na esquina, é o cara que tem um negócio digital, que nem você falou, que é social media, que é gestor de tráfego. Editor, como o nosso amigo editor, ou que tem uma outra atividade que seja permitida estar dentro do MEI, são o que faz o país girar, velho. E aí chega uma pessoa cara de pau e diz simplesmente que o MEI não é um trabalho. O MEI é um trabalho e é uma forma de se começar. Eu tenho uma filosofia, a frase ela não é minha, é claro, mas eu tenho uma filosofia de que pense grande, comece pequeno e haja rápido. Aquele que começa como MEI, ele pode se tornar aí um grande empresário, com certeza. Perfeito. Pois, Vando, já depois de entendermos, né, que o microempresário individual, o microempreendedor, a microempresa, né, individual é trabalho, isso a gente já sabe. E agora, diferencia para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo nas plataformas digitais, qual é a diferença de você ter somente um CPF e abrir um CNPJ? A primeira diferença, Zaf, é o profissionalismo. Imagina que você vai contratar alguém para fazer um trabalho para você. O editor, nós temos um editor aqui. Você tem um curso digital, né? E aí você precisa de um editor, você precisa de um design, você precisa de outros profissionais. Imagina que tu vai contratar o trabalho de um editor e esse editor, ele vem e te entrega uma conta
pessoa física para você fazer a transferência. Você pode, dependendo do conhecimento que tu tem do trabalho desse editor, você pode até acreditar que de fato ele é bom e vale a pena fazer com ele. Mas se ele te mostrar, se ele te apresentar um CNPJ, vai dar mais profissionalismo. O primeiro ponto é o profissionalismo. Porque você começa a mostrar, agregar valor para aquelas pessoas que você está prestando serviço. O segundo ponto é tributário. Porque você vai com certeza pagar um imposto maior trabalhando no teu CPF do que sendo microempreendedor individual ali formal. Só esses 2 pontos são os principais. E o outro é que você começa a organizar a tua vida separando os patrimônios. Entendendo que existe um faturamento e que existe uma produção que esse patrimônio é do CNPJ da empresa e que existe o teu CPF também. Então você vai começar a fazer essa separação. E os grandes empresários, eles têm muito claro isso, que é necessário separar patrimônio, que é da empresa, e o que é do empresário. Esses 3 pontos que eu posso listar aqui no primeiro momento. Pois é, Wander, eu vejo muitas pessoas aí confundindo muitas vezes não no conceito, às vezes ela até entende o que é CPF, o que é CNPJ, mas não consegue separar as contas, né? Exato. Usa o cartão de crédito de pessoa física para fazer compra de estoque para pessoa jurídica e acaba se embananando com a Receita Federal mais na frente. Como é que o cara que está começando hoje, Wander, uma pessoa falou, deixou aí nos comentários, no chat, falar, cara, eu tô começando meu negócio hoje, apesar de eu já faturar ele como pessoa física. Qual o primeiro passo para esse empreendedor começar a ser um empresário de verdade? Pai, na verdade, o primeiro passo, eu queria deixar isso mais para frente, mas o primeiro passo é comprar o curso Empresário de Verdade, né? O nosso editor, por exemplo, aqui se tornou um empresário de verdade na gravação do curso. Sim. E aí, a partir de dezembro, a gente já vai estar com esse curso disponível. E o primeiro passo que eu poderia dizer para esse cara, para se tornar um empresário de verdade, é aqui, porque nós vamos entender todo um processo. O que é uma pessoa jurídica, quais são as vantagens de ser uma pessoa jurídica, quais as oportunidades que podem ser aproveitadas. E aí as pessoas confundem muito essa bola. Eu conheço muitas pessoas que chegam para mim e estão trabalhando com CPF, faturando aí um número até razoável. Expressivo. E aí o que acontece? Eles podem ter problemas depois com a Receita Federal pegando as informações das financeiras, porque hoje a gente recebe dinheiro como, cara? Pix, cartão, PayPal, uma porrada de funções. Aí é da forma digital. E aí hoje o governo ele controla de forma mais fácil. A inteligência artificial ela consegue cruzar dados ali, saber se você está faturando alto, se não está faturando, se condiz com aquilo que você está declarando, se não, que não está declarando. Então toda essa situação da questão de ser um empresário de verdade, de ter um CNPJ, é justamente para se proteger. Certo. Evandro, mas me diga aí, não fuja da pergunta. Por exemplo, eu não tenho CNPJ. Eu tenho, só um exemplo. O que eu faço? O primeiro passo, quero transformar o meu negócio que não é formal, eu quero começar, eu vendo ali um hortifruti na esquina, eu tenho um negócio digital, eu quero começar a montar o meu CNPJ. Qual tipo que eu vou escolher? Como é que eu faço essa escolha? Beleza. Primeiro passo é entender o quanto que você já fatura. Se você fatura até 81 mil por ano, porque não sei, depende do tempo que você está desenvolvendo essa atividade. Mas se você tem uma média de faturamento de 6.750 ou dentro do último ano você faturou 81 mil, o primeiro passo é você ir no site do governo federal e ver quais são as atividades que estão listadas que podem ser MEI. É o primeiro passo. Porque o MEI ela é uma forma simplificada que o governo encontrou para facilitar a formalização desses negócios que estão na informalidade, porque alguém que fatura no seu CPF e que está desenvolvendo atividade econômica no CPF, ele entra como informal. E para você formalizar, o primeiro ponto é esse. Qual o faturamento que você teve no último ano? Chegou até 81 mil? Pesquisou e viu se tem como a tua atividade está dentro das atividades permitidas pelo MEI? A minha sugestão é, comece pelo MEI. Por que, Azaf?
Porque o MEI você vai ter simplesmente um ADAS para pagar, que é uma taxa mensal. Se o teu negócio for venda de produto, se o teu negócio for serviço, se o teu negócio for indústria, vai variar a taxa, mas é algo em torno ali de 60 a 66 reais que você paga mensalmente, certo? E esse daqui é o seu imposto. Como MEI é o seu imposto, porque tipo, é uma forma... Como se fosse uma tabela fixa para quem é MEI. É tabela fixa. Se você fatura 2 mil, 3 mil, 6 mil por mês, vai ser a mesma taxa, certo? E aqui é o teu imposto. Não importa quantas notas fiscais você emita, você vai pagar simplesmente essa taxa. Certo. Mas para você estar dentro dessa oportunidade, você tem que faturar até 81 mil por mês, por ano, quer dizer, e ter atividade permitida no meio. Por exemplo, você é médico, a tua atividade ela não é permitida. Sim. Então você já não se enquadraria no meio. A minha sugestão é o quê? Abrir uma ME. E aí o tipo societário vai depender muito da tua estratégia, porque a escolha de tipo societário ela é muito estratégica. No início aqui, antes de começar a gravação do podcast, eu te perguntei qual era o teu tipo societário. Se era um empresário individual, se era uma EIRELI, se era uma limitada, se era uma limitada unipessoal, porque a gente tem vários tipos societários, certo? E às vezes as pessoas confundem muito tipo societário e porte de empresa. Sim. Se eu perguntar para as pessoas qual é o teu tipo societário, geralmente elas falam, não, eu sou ME, eu sou EPP, esse é porte de empresa. A gente está falando de faturamento. Uma ME ela fatura até 360 mil ano. Uma EPP de 360 mil até 4 milhões e 800 mil ano. Então é porte de empresa. E aí a questão do tipo societário já é mais estratégico, depende muito. Se você tem um sócio, você precisa abrir uma limitada, porque a limitada ela é de 2 pessoas ou mais. A unipessoal ela tem as mesmas características de uma limitada, porém ela pode ser constituída apenas com um sócio, ou seja, só uma pessoa pode ser o proprietário da empresa. Certo. O Vando me lembrou falando sobre as taxas fixas do MEI, né? E me lembrou um pouquinho sobre a questão da diferença de imposto, né, para uma pessoa de pessoa física, para uma empresa que é pessoa física e uma empresa que já tem um CNPJ, né? Só para dar um exemplo para vocês, como a gente vive num governo hiperinflacionário e é recente isso, a gente chegou a ter mais de 1 milhão de inflação na década de 90, antes do Plano Real. Depois do Plano Real, a partir de 94, começou-se, né, até uma estabilização, entre aspas, mas com uma meta inflacionária aí por ano de 3,5% a 6%, né, do Banco Central. Mas o que isso acontece? Qual o problema disso? Você sendo ainda pessoa física. Que a cada ano, né, que se passa e todo mundo quer um aumento do salário mínimo, eu quero aumentar o salário mínimo e tal. Como pessoa física, ainda não existe uma atualização para pagamento de imposto baseado no seu salário, no imposto de renda, por exemplo. Então, quando você ganha a partir de R$ 1.950 por mês, você já começa a pagar, se eu não me engano, 12,5%, tem que olhar na tabela direitinho, mas você já começa a pagar imposto de renda. 7,5%. 7,5%. 7,5%. 12,5% acho que é a partir de 2.000 e cacetado. Então, vamos lá, 1.900 e pouco por mês, você já começa a pagar imposto de renda. Aí você pensa, o cara que ganha R$2.000 por mês, ele é rico? Ele deveria pagar imposto de renda? Por que o governo faz isso? Porque ele é esperto. O governo, ao invés de gerar riqueza, ele é um tomador de riqueza. Então ele aumenta o salário mínimo todo ano ali, né? Que seria bom, depende. Se não tiver crescimento econômico, aumentar o salário mínimo, você só aumenta a inflação. Vamos supor que o salário mínimo agora, em 2023, suba lá para os seus quase R$1.400. Daqui uns 2 anos, 3 anos, o cara que ganha um salário mínimo já está pagando 7,5% de imposto de renda se não houver atualização na tabela de imposto, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa não formalizada ou informal e você recebe no seu CPF mais de R$2.000 por mês, você já tem que começar a pagar imposto de renda. Então aí já é um outro motivo, um motivo muito importante, pagar menos imposto.
de você formalizar a sua microempresa, né? O seu empreendedorismo. As pessoas pensam que formalizar é só quando estiver ganhando rios de dinheiro. Não. Meu amigo, comece a formalizar desde agora, porque você aumenta o seu faturamento. Quando você paga menos imposto, você aumenta o faturamento. Consequentemente, você vai ter mais faturamento, vai ter mais dinheiro, podendo ter mais lucro ou mais reinvestimento no seu próprio negócio para que ele possa gerar mais dinheiro no futuro. Né, velho? E essa questão, Azaf, de quanto menor você for, melhor para se organizar. Muitas pessoas querem se organizar quando já estão grandes. Eu conheço vários empresários. Os caras já têm 3, 4, 5 funcionários e agora que estão querendo se organizar. Tem pessoas que nunca assinaram a carteira dos 5 funcionários que tem porque não estavam preparados, não tinham conhecimento necessário. Então, quanto menor, se você está iniciando hoje. Nós temos aqui, por exemplo, o editor, que se tornou aí um microempreendedor individual. Já fez aquilo que tinha que ser feito. Agora já está mandando a conta PJ para os tomadores de serviço, no caso dele. Ele já está começando a se organizar e entender como que é o mundo empresarial. Ele não vai ser pego de surpresa, porque ele vai, à medida que as dificuldades forem surgindo, ele vai acompanhando essas dificuldades. Agora imagina quando tu já tem uma porrada de clientes, tu já precisa de pessoas para trabalhar contigo e uma demanda altíssima e você vai começar a se organizar. A dificuldade vai ser muito maior. E agora você se organizando, você vai começar a vivenciar cada etapa. Por isso que é importante. E essa ferramenta, o MEI, por exemplo, ela facilita a vida de quem quer de fato começar um negócio. Uma vez o cara me mandou uma mensagem: Wander, e aí, eu começo com ME, eu começo com MEI? Eu falei: tu já tá faturando? Ele: não. Então começa com MEI, velho. Paga mais. Depois que tu estourar o teto, aí tu pensa de ir para outro tamanho. Sim. As pessoas já querem começar grande. O meu sonho, sendo bem sincero para todos vocês que estão assistindo e ouvindo, e para vocês aqui presentes, meu sonho é pagar 100 mil reais de imposto. Aí as pessoas às vezes interpretam isso errado. Pensa que eu gosto de pagar imposto. Gostar é diferente. Agora, na verdade é porque... o fato de eu desejar pagar 100 mil reais de imposto é porque meu faturamento tá super alto. Então você tem que ter isso na cabeça. Exato. Não tem que gostar, Saf. O imposto ele é obrigatório. É obrigatório, então, né? A gente precisa simplesmente... A gente tem formas... que não é sonegando, tem formas, estrategicamente falando... Que é legal, né? De forma legal, a gente consegue pagar menos. Mas aí a gente precisa ter essa inteligência. Por exemplo, eu vou pagar ME. Cara, ME, se tu não tá faturando ainda, tá? E a tua atividade dá para ser colocada, dá para ser permitida no MEI, você precisa começar pelo MEI, você não tá faturando ainda. Porque você vai pagar uma taxa aí entre 60 e 66 reais mensal. Quando você alcançar o faturamento, o teto do MEI, aí você migra o porte da tua empresa. É simplesmente assim. Comece pequeno, pense grande e haja rápido. Então o crescimento ele tem que começar daqui. É uma forma de você economizar nos primeiros anos em termos de imposto. De imposto, porque você vai ser uma taxa de 60 reais, 66 reais por mês. E aí você vai crescendo. E à medida que você for crescendo, você vai pagando mais imposto. Mas você já vai estar estruturado. Com certeza. Essa que é a diferença. Então, Wander, a gente perguntou no início aqui com um cara que estava começando do zero, que não tinha nenhum conhecimento, né? E o ideal seria ele começar pelo MEI. Agora, o cara que já tem um certo faturamento, né? Às vezes ele não tem MEI, né? Ele até tá pensando em expandir, começar a contratar algum funcionário. A dúvida desse cara é: eu posso contratar alguém sendo MEI? Tá, o MEI ele só pode contratar uma pessoa. De carteira assinada. Tudo, né? O salário dessa pessoa ela não pode ser menor do que um salário mínimo e nem pode ser maior do que um salário mínimo. Ou seja, o MEI só pode contratar alguém para ganhar exatamente um salário mínimo. Esse é um cuidado que tem que ter. Só que agora no Congresso Nacional, eu acredito que não será votado, mas se for votado, nós temos aí uma perspectiva do faturamento do mês sair de 81 mil para 144 mil em média por ano e sair de um funcionário para 2 funcionários. O MEI pode sim ter um funcionário. Atualmente já pode. Na regra atual, pode ter um funcionário. Agora, se caso essa lei seja aprovada, essa lei complementar seja aprovada, aí ele poderá ter 2.
e faturar até 144 mil por ano. Né, os benefícios. E aí continuaria pagando os mesmos R$ 66, mais ou menos? Exato. E aí seria legal porque a galera que é ME, ela poderia se aproveitar dessa nova regra e ser MEI para pagar menos imposto. Né? Porque quem, por exemplo, migrou de MEI para ME, às vezes por causa de R$ 1.000 de faturamento, os caras já sentiram a pancada do imposto, que sobe lá para 400, R$ 700, entendeu? Que pagava antes R$ 60, 66. Eu sou ME, né, por causa da minha profissão, Eireli. Então, a minha empresa ainda é quadrada no Simples Nacional. Então, eu pago o imposto simples de 6% sobre o faturamento mensal. Então, assim, mas se eu faturar 100 mil, o meu sonho, né, num mês, é 6%, né? Só que lembrando que se estourar o teto de gasto também já começa a migrar para outro poste de empresa. E aí essa é uma loucura. O cara pode faturar até 81 mil, paga uma taxa de R$66. Se ele faturar 82 mil, já é 6% sobre o faturamento. Já migra, né? Já é 6% sobre o faturamento. Então, Vando, falou sobre contratação de pelo menos um, né? No máximo um até o momento. E o cara que já tem um MEI, ele já tem uma noção mais ou menos, a gente tá indo passo a passo, né? Agora é um cara que já tem um MEI, já tá formalizado, ele quer ter uma noção de cálculo de o que ele precisa faturar para poder pagar o salário mínimo. Lembrando que tem o seguro-desemprego, tem INSS, tem uma porrada de direito trabalhista ali que às vezes onera muito o patrão, né? Então, para ele ter uma ideia, quanto que ele precisaria faturar o mínimo para ele pagar o salário mínimo do funcionário e já ter os descontos do INSS e toda aquela coisa trabalhista. Isso eu preciso analisar o negócio em si, porque varia muito. Depende muito da margem de lucro daquele mercado. Tem mercados que o faturamento é menor, mas a margem de lucro é razoável. Mas o MEI hoje, na minha concepção, se ele não tiver que pagar aluguel, porque tudo isso precisa ser analisado, cada negócio tem a sua peculiaridade. Por exemplo, tem negócios que tem o custo fixo baixo. Então aí o faturamento dele poderia já ser menor do que um que já tem um custo fixo mais alto. Mas, cara, o custo hoje de um funcionário hoje, com a regra de hoje, porque em janeiro já vai mudar o salário mínimo, mas na regra de hoje, o salário mínimo 1.212, você vai ter que pagar 8% em INSS patronal. Em cima desse valor de 1.212. Deixa eu ir somando aqui pra gente calcular. Você vai precisar... Mais 8%, você vai ter aí 8% de FGTS que vai ter que pagar. Além desses primeiros 8%. Mais 8%. Isso. E você vai ter férias, que é a provisão salarial que a gente vai falar. Férias, no caso, se o funcionário trabalhar os 12 meses, ele vai ter direito a férias. É um terço de férias, que no caso é o salário dividido por 3, certo? 1.200 seriam uns 400 e aí reais. Aí vai ter que ter essa provisão mensal para você poder não ser pego de surpresa lá no momento de pagar férias. Tem o 13º também, que se o trabalhador tiver o direito durante os 12 meses do ano, ele vai precisar receber um salário de 13º. Tô somando aqui devagarzinho, calma aí. Tá somando aí? Aí tem que fazer essas provisões mensais. Peraí, é 1.212, só calcular dividido por 12, 101, mais 1.483, que é o cálculo que eu já estava calculando, certo? Então aqui, o custo do MEI... Vai ser em torno de R$1.700 mensais. Então aí, você que já é um MEI, já está pensando em contratar alguém de carteira assinada, gerar emprego, você tem que ter noção, não é só os 1.212 atualmente que você vai pagar. Você tem que descontar, né, do seu faturamento o custo do INSS, do 13º, FGTS... E aí uma porrada de direito trabalhista. Então, em média, 1.700 e a quebradinha. Então, para você ter uma noção, ter um funcionário contratado via CLT ganhando um salário mínimo, você tem que faturar, eu digo assim, o custo desse, você tem que colocar no seu faturamento o custo desse funcionário, que é quase R$2.000. Então não é R$1.300, é quase R$2.000. E o faturamento máximo permitido é em média 6.750. Isso mensal, né? E mensal. Perfeito. Então aí tem que ver o custo fixo dele, se tem aluguel, se tem internet, se tem energia, se tem uma porrada de coisa. Então tem que ter muito cuidado na hora de contratar um funcionário, porque essa é uma questão muito estratégica.
Perfeito. Então, Vando, pra gente finalizar, a gente no início você já deu um spoiler aí. O Vando tá aqui como se fosse esse podcast, como se fosse um pré-lançamento, né, do curso Empresário de Verdade do Vando. E Vando, qual vai ser a transformação? Porque eu sei que tem muitos cursos na internet, muitos cursos online, e o povo quer saber, muitas vezes, a transformação que aquele curso, aquele custo que ele vai pagar, investimento, digamos assim, que ele vai pagar e vai acontecer na vida dele. O que vai transformar na vida do cidadão que quer ser empresário de verdade fazendo teu curso? Cara, primeiro ponto, vai organizar a vida dele. Eu conheço muito empresário, tenho contato com muita gente que é MEI, que ainda não formalizou. E eu vejo tanto que eles são desorganizados. Primeiro ponto, vai entender como vai fazer a precificação do produto dele, porque tem muita gente trabalhando hoje, vendendo produto e pegando prejuízo porque ele não tem noção. Ontem mesmo eu fui jantar num espetinho e aí eu fiz uma pergunta lá pro cara. Porque, velho, vocês vendem quantos espetinhos aqui por dia? Ele, cara, eu não tenho esse controle. Nossa, perdeu já aí. Eu falei, se ele não tem um controle, ele não sabe quanto é que ele tá ganhando, entendeu? Não sabe. Não sabe nem se tá tendo lucro, se tá tendo prejuízo. Aquilo que não é medido, não é gerenciado. A primeira transformação é mental. Porque nós temos um módulo, né, editor? O primeiro módulo é espetacular. É sobre mentalidade. Nós temos a Carol Dweck, Zaf, ela fala sobre 2 tipos de mentalidade. A fixa e a mentalidade de crescimento. E a gente explica sobre isso e como desenvolver uma mentalidade de crescimento. Eu conto um pouco da minha história, porque tu sabe que eu já passei muita necessidade. Uma família de 16 pessoas, uma porrada de situações. E a gente precisa, para sair de um emaranhado desse, uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de sucesso, que no caso é a mentalidade de crescimento. O primeiro ponto que vai ser transformado na vida dessas pessoas é a mentalidade. Eles vão ter, de fato, uma mentalidade de empresário. Eles vão pensar como um empresário, eles vão agir como um empresário. E agindo como tal, vai alcançar o sucesso que um empresário de verdade alcança. O outro ponto é organizar a sua empresa. Organizar em qual sentido? É entender o que é uma pessoa jurídica, quais os benefícios que uma pessoa jurídica pode ter. Acesso a crédito, por exemplo, que muitas pessoas hoje não crescem o negócio delas porque não tem acesso a crédito, mano. Às vezes até tem, né, Vando, como pessoa física, mas vai ver os juros, 8% juros no mês, exato. 6% no mês. Como PJ, tu consegue às vezes 0,4, 0,6, né? Depende. E essa que é a diferença. Então as pessoas, elas empreendem no CPF delas e têm dificuldade de crescer o negócio, porque o negócio para crescer ele precisa de capital. Com certeza. E aí tem a questão do acesso ao crédito. Mas também nós temos módulos lá no nosso curso, que nós vamos ensinar a diferença de preço e valor, como precificar o negócio, como precificar o produto, como precificar o serviço. As pessoas vão começar a ver o lucro do negócio delas, porque muitos estão trabalhando hoje e não vê o lucro. Às vezes não sabe nem o que é faturamento e lucro. Exato, né? A diferença do faturamento de lucro. E depois desse curso, com certeza eles vão começar a ver o lucro e vão começar a perceber o crescimento deles. Porque por enquanto muitas pessoas estão rodando em círculo. A transformação é sair dessa roda em círculo e caminhar em linha reta rumo ao sucesso. Porque esse é o nosso objetivo. Fazer com que as pessoas alcancem o sucesso. E depois mande um feedback para nós dizendo: minha vida foi transformada depois desse curso. Perfeito. Então, se você tem interesse de participar, um curso assim espetacular, a gente sentou, montamos juntos, foi gravado, tá sendo editado, tá fazendo ainda as páginas, né, de captura e tudo mais. Tem uma data de previsão de lançamento, Vando? Rapaz, de acordo com o editor, eu quero que ele fale aqui. Aparece bem aqui, editor. Eu faço compromisso público aqui com o povo. Olha aí, faz um compromisso público aqui com o povo. Que dia é que o curso vai... Até dia 20 de dezembro tá nas plataformas. Aí, 20 de dezembro. Hoje é 26. Então nós temos 24 dias mais ou menos aí. Você tem 24 dias para se preparar, né? Não se preocupe que a gente vai fazer aqui no link abaixo. Eu vou deixar o link da comunidade Empresário de Verdade para você entrar no grupo do Telegram. Primeiro, se você tem interesse já em participar do curso. Exato. E já vou dizendo logo, quem está no grupo já vai ganhar descontos especiais com mentoria
VIP. Quem não tiver no grupo não vai ganhar só o curso mesmo, normal. Então entra no grupo. Se você entrar no grupo e mesmo assim não conseguir dinheiro, que eu acho que vai ser irrisório em relação ao valor que vai ser entregue no curso. Mas, não conseguindo entrar no curso dessa vez, você vai estar lá no grupo, vai ter informações que o Vando vai colocar e a equipe disponibilizar aí semanalmente, informações sobre empreendedorismo, sobre taxa, sobre a votação no Congresso, sobre o MEI. Então, entre nesse grupo, clica no link abaixo aqui. E se você tem interesse, por que a gente trouxe isso aqui? Primeiro você trabalha e ganha dinheiro, depois você começa a investir. Porque não adianta, no Brasil, até comentei com o Vitor esses dias... eu vou economizar para investir. Não dá, cara. Não dá. Porque se você pegar a inflação no Brasil, todos os anos os preços aumentam. Você tem um aumento dos preços dos produtos. IPCA sempre na meta de inflação ali, ultrapassando. O Banco Central nunca consegue manter uma meta. Se você começa a economizar, vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais. Então, o objetivo aqui é você ganhar mais dinheiro e investir melhor. Então tem o link aqui também para você, se já tem algum certo dinheiro que já ganha uma renda legal, para você começar a multiplicar o seu capital pelo menos umas 100 vezes no longo prazo e viver de renda passiva. Tá banho de piscina, tá caindo dividendo. Pronto. Lá no curso eu ensino a ganhar dividendo em dólar, cara. Você investe o dinheiro fora do país pelo celular, de maneira simples. Tem que botar muito dinheiro. Não, você consegue investir $1, você já consegue investir e já começa a ganhar dividendo em dólar proporcionalmente ao seu investimento. Galera, para finalizar, a gente sempre fala, a quem honra, né? A gente estava conversando na casa do Azaf e aí ele falou, cara, por que tu não faz um curso, né? Tem conhecimento e tal. E a gente demorou o quê? 30 minutos para fazer os módulos do curso? Para fazer os módulos foi isso aí, mas a conversa foi 1 hora e pouco. Foi, a gente fez, eu acho que foi uns 30 minutos, ele me convencendo a fazer um curso na internet e tal. E aí depois que eu decidi, vamos ver aqui como é que seria. Primeiro ponto, a gente decidir qual era o público que a gente ia alcançar. Eu falei, cara, Zaf, tem 14 milhões de e-mails no Brasil, só que o índice de empreendedorismo do Brasil é cerca de 30%, de acordo com a OCDE. Ou seja, tem pelo menos aí desses 14 milhões que já estão formalizados, tem pelo menos uns 20 milhões que não se formalizaram ainda. E eu falei, eu tenho que ajudar essa galera. Porque, como o Diron fala, o nosso sonho ele só é realizado quando a gente ajuda outras pessoas a realizar os seus sonhos. Sim. E é por isso que nós estamos nessa pegada de ajudar as pessoas, os MEIs, aqueles que não são MEIs ainda, que vão se formalizar, a realizar o sonho deles. Porque dessa forma a gente realiza o nosso. Sim. E aí, então, foi o Azaf que me deu essa ideia. Então, vocês têm que agradecer o Azaf também, porque vocês vão ter esse curso na mão de vocês. E aqui a parceria completa. Eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, a produzir riqueza como empresários. E vocês vão aprender com o Azaf como administrar essa riqueza e multiplicar essa riqueza, porque essa é a função do investimento. Esse é o segredo, cara. O segredo da riqueza é você trabalhar, ganhar dinheiro, investir o seu dinheiro para viver do rendimento do seu dinheiro e ficar livre do seu trabalho. Você vai poder até trabalhar de um lugar mais longe, você pode trabalhar de férias, o dinheiro trabalhando para você, o médico de plantão, o dinheiro dando plantão 24 horas. Então, tá aí, você já tem os outros episódios para vocês assistir, tem muito conteúdo para vocês. Agora nós vamos voltar com os episódios mensais aí para vocês. Se vocês têm alguma ideia de conteúdo, né, Vando? Se vocês querem que a gente fale sobre algum conteúdo na área de investimento, na área de empresarial, na área de empreendedorismo, coloca aqui embaixo que a gente vai estudar para fazer os próximos episódios, né, Vando? Então, se você gostou, clique em gostei, inscreve no canal e não esqueça, entre no grupo do Telegram. Se você já tem uma renda boa, já é um empresário, quer aprender a investir, tem um link aqui embaixo também, aqui tem para tudo. Se o cara não tem dinheiro, tem um curso para ganhar dinheiro. Se ele já ganha dinheiro, agora quer ser um empresário, tem um curso para ser empresário. E agora, se quer investir para multiplicar o dinheiro e ficar milionário, multiplicar o seu capital aí pelo menos 100 vezes, tem um curso para você. Então a gente se vê no próximo episódio, Vando. Onde é que as pessoas te encontram aí? Você pode me encontrar @Vando_Ladeira. Lá no Instagram a gente fala sobre mentalidade. Meu objetivo é trazer a mentalidade de sucesso e visão estratégica para cada um dos empreendedores que estão começando a jornada agora. Show de bola. E você me encontra no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube como Dr. Azaf Caio ou Investidor Inteligente no YouTube, tá? Eu vejo vocês no próximo episódio.